aí, gente, tudo bom? Uma pessoa me perguntou aí no YouTube o que que eu tinha feito para passar na Cefa do Pará. E aí eu falo bastante disso, né, a respeito dessa questão aí que eu acredito numa coisa, não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas eu acredito que não é a gente que escolhe o concurso, é o concurso que escolhe a gente. E eu acho que isso é uma coisa divina. Deus é que dá o caminho pra gente. A gente escolhe uma área que a gente quer atuar, por exemplo, a área fiscal, a área policial, tribunais, etc., né? A área de controle. E aí a gente vai, se dedica e um dia Deus vai lá e escolhe a gente, né? E o concurso escolhe a gente. Mas uma coisa que eu acho que é interessante eu falar aqui a respeito da minha preparação, como que eu fazia na minha preparação, né? Uma pessoa perguntou. Uma coisa que mudou muito o meu estudo foi que eu parei de estudar, eu voltei a estudar várias vezes. Isso é o maior erro do concurseiro. E por que acontece isso comigo? Porque, na verdade, meu objetivo não estava bem definido. E quando eu voltava para o mercado de trabalho, né, quando voltava, não, eu vou trabalhar no IML, não vou mais estudar, não vou mais... Era o cansaço que fazia isso, né? Chegava um grau de cansaço e você chegava a fazer esse tipo... Você toma essas decisões equivocadas. Como eu não via uma outra alternativa de melhorar a minha situação, de melhorar a condição financeira, né? Se eu tivesse no IML hoje, eu estaria ganhando aí em torno de uns R$ 5.000 por mês, uns 5K, né, no estado de Goiás, de 5 a 6. Então, assim, você conseguiria sobreviver com isso? Sim, conseguiria sim. Mas eu queria mudar essa condição financeira, eu não queria viver desse jeito, correndo assim, não é correndo riscos, né? Sempre preocupado como que ia chegar no final do mês, sempre regrando muitas coisas, né? Claro que não, a minha vida não é uma vida que eu gasto aleatoriamente, muito pelo contrário, a gente tem tudo muito controlado e a Michelle é a maior responsável por isso, então a gente controla tudo muito bem. Mas eu achava que eu tinha um pouco de receio, né, de como que eu ia chegar lá no final da vida, ganhando esse salário, se tivesse algum tipo de doença, né, a preocupação era no futuro. E aí, quando eu fui estudar para a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, especificamente, né, eu não estudei para a Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, eu estudava para concursos fiscais. E aí eu comecei a me preparar, e uma coisa que mudou muito, que eu aprendi, foi o seguinte: quando eu levantava cedo, antes de eu estudar, eu fazia uma oração. E essa oração era uma oração de mentalização do que eu queria fazer depois que eu assumisse esse concurso. E eu acho isso muito importante para quem está estudando. Aí eu sentava ali e mentalizava, né, de olho fechado, o que eu faria se eu tivesse ganhando aquela grana, né, que na verdade aí eu pensava aí na época em torno de uns 15 a 20 mil reais por mês. E eu ficava mentalizando. Aí, adivinha o que passava no pensamento? Era carro, era uma casa boa, eram só essas coisas que eu até hoje eu não consegui comprar do jeito que eu pensava naquela época. Eu acho que eu nem vou comprar o que eu pensava naquela época. Eu pensava em comprar uma Hilux na época. Então, assim, era uma coisa que eu pensava muito nessa época, ficava mentalizando. E o mais importante de tudo, eu todos os dias, antes de começar a estudar, eu conversava com Deus. E sabe o que eu pedia a Deus? Eu pedia força para não desistir, força para perseverar, para continuar. E isso era uma injeção de ânimo que eu tinha. Todos os dias, quando eu fazia isso, parecia que o dia fluía muito bem. E as coisas fluíram muito bem depois que eu passei a fazer isso. E era uma questão de enfrentamento, de pegar uma matéria difícil e enfrentar ela, e enfrentar e falar assim: eu vou aprender, eu vou conseguir e eu não vou desistir.
Se esse concurso, aí quando saiu o edital da Cefa do Pará, né? Aí eu falava assim, se esse concurso não for para mim, não tem problema. Eu não vou desistir. E isso era muito bom, era como se fosse era um energético, né, que eu tomava todos os dias cedo. E isso fez com que eu passasse nesse concurso, não sei se só por esse motivo, mas eu estava com gás fora da realidade. E quando passou a prova, eu fiz a prova e foi uma peregrinação para mim fazer essa prova. Depois eu conto em outro vídeo a peregrinação que eu fiz. E aí, quando eu cheguei na segunda-feira em Goiânia, eu cheguei cansado e falei para minha mãe assim, ó, amanhã eu começo tudo de novo. A partir de amanhã, tudo de novo. Vou recomeçar meus estudos. Se não der, e eu achava, eu tinha certeza que não tinha dado certo, né? Como eu sei que eu não passei, amanhã eu começo tudo de novo. E o gás, apesar do cansaço, estava renovado, era uma coisa fora da realidade. Então eu acho que vocês têm que mentalizar todos os dias cedo, antes de você começar a estudar, o que você vai fazer. Às vezes você não vai fazer nada daquilo, sua cabeça está totalmente diferente, né? Totalmente, não é aquilo realmente que você vai fazer. Mas é importante mentalizar, porque isso vai te dar força para você continuar. E quem acredita em Deus, pede para Ele força para não desistir, pede para Ele força para perseverar, porque é assim, ó, a fila anda e se você estiver nela, sua hora vai chegar. Se você se dedicar, sua hora vai chegar, tá? Esse vídeo eu tô gravando exatamente porque uma pessoa me perguntou lá no YouTube, né, o que eu fiz, né? E na medida do possível eu vou compartilhar também como eu estudei, tá? Eu vou falar como é que eu estudava e como eu acho que é o melhor método de estudos. E porque a minha realidade de estudos foi totalmente diferente da realidade de estudos da minha esposa. Minha esposa está estudando aqui para fazer um concurso de perito, então assim, ela consegue aprender com muita facilidade, mas é porque ela aprendeu a aprender no passado. Eu aprendi a estudar estudando para concurso, então o aprendizado dela é muito mais flui muito mais tranquilo. A base é muito boa, flui muito mais tranquilo. Mas eu fiz um cronograma de estudos para ela e ela está seguindo esse cronograma. As coisas tornam-se muito mais fáceis, né, quando você tem uma base boa. Mas o que eu quero dizer para todo mundo é uma coisa, que não é impossível para ninguém. É possível para qualquer pessoa passar em concurso, aprender qualquer coisa. É possível para qualquer um. Aí você vai falar assim para mim assim, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque você não fez o que você deveria ter feito no passado. No entanto, eu entendo e acho e acredito que concurso 90% é transpiração, 10% é inspiração. Se você não transpirar, você vai precisar de mais ou menos 90% do total para conseguir uma vaga. Quem já tem os 10% de inspiração vai estudar 80%. Você que não tem, você vai ter que estudar os 90%, vai ter que se dedicar muito mais do que aquele que tem. Então, a diferença é essa, a sua dedicação e o método correto. Existe um método correto, um método que eu acredito, que deu certo para mim e que eu acho que qualquer pessoa pode sim passar no concurso, que o importante para vocês é exatamente isso, mentalizar, não esmorecer, não desistir. Eu digo isso porque eu desisti várias vezes e isso é sofrível voltar a estudar. Para quem já está estudando há mais tempo sabe disso. Quando você para voltar é muito chato, é muito sofrimento para você voltar. E se você tem chance de parar, que você não precisa, nem começa. Tenha certeza de que você tem que começar e você precisa passar. Porque é muito difícil recomeçar. Sempre há, sim, possibilidade de recomeçar, mas você vai sofrer muito mais se você não tocar a sua caminhada de concurso aí de uma vez só.
Muito mais, é muito mais sofrido. Eu estudei 10 anos, gente. Tirei 10 anos da minha vida. Aí dentro desses 10 anos, você falar assim, quanto tempo você estudou direto mesmo, dedicado? Eu acho que deve ter dado uns 5, sei lá, nem sei. E assim, algumas coisas me marcaram bastante durante essa caminhada. Uma das coisas mais importantes que eu vejo aí foi assim, ó, estudar mais ou menos não te leva a lugar nenhum. E em 2010, né, eu fui fazer um concurso do Ministério Público da União e cheguei lá nessa prova do Ministério Público da União, gente. Juro por Deus, eram 28 páginas, eu lembro disso. Eu não tinha nenhuma questão que eu tinha certeza de qual era a alternativa. Nenhuma questão, nenhuma, zero. Eu não sabia nenhuma. Por quê? Porque eu estava estudando mais ou menos. Eu chegava em casa, eu trabalhava, né, o dia todo. Aí eu chegava em casa, estudava 2, 3 horas, o dia que dava. O dia que eu queria sair, eu saía. Eu não tinha... Tem que ser compromisso com você mesmo. E aí eu não tinha esse compromisso comigo mesmo. E aí eu fiz essa prova. Quando eu saí dessa prova, eu saí revoltado. Falei assim, cara, o que eu tô perdendo meu tempo todos os dias à noite aí estudando? Mais ou menos, fazendo mais ou menos. E não vou chegar a lugar nenhum. Eu vi aquele dia que eu não ia chegar a lugar nenhum. Né? E já tinha passado, assim, com grande chance de passar em outros concursos. E aí cheguei lá no Ministério Público da União em 2010, depois de não sei quantos anos de ter já tá servidor do estado de Goiás e tudo mais, e passar aquela vergonha, sabe? É uma vergonha. E aí o que aconteceu, né? O telefone deu uma queda na bateria aqui. E aí o que aconteceu? Eu peguei e saí dessa prova revoltado. E aí tomei a decisão, falei assim, eu preciso ou parar de uma vez, largar disso de vez, ou estudar para valer. Né? E fui me preparando durante esse tempo, preparando financeiramente, psicologicamente, porque isso é psicológico, tá, gente? Para deixar algumas coisas de lado. Eu trabalhava com meu pai tinha uma representação comercial, eu era sócio dele, continuo sócio nessa empresa, mas sem atividade nenhuma, só capitalista. E eu trabalhava com ele, trabalhava no IML e eu fui abrindo mão de um monte de coisa financeira, tá? Abri mão de trabalhar com ele lá nessa empresa, financeiramente acabava dando uma ajuda, não era maravilhoso, mas ajudava. E aí eu abri mão disso, abri mão de um monte de coisa, abri mão de lazer, abri mão de um monte de coisa para estudar. E eu digo para todo mundo que às vezes você abre mão hoje para colher no futuro. E depois de um tempão, né, isso foi em outubro de 2010, essa prova do Ministério Público lá da União. E aí eu fiquei naquela peleja lá, vai, volta, desvencilhando as coisas, estudando muito mal. Em janeiro de 2013, eu tirei uma licença prêmio. Falei assim, eu vou tirar uma licença prêmio, 3 meses de licença prêmio. E a partir daí o sangue foi nos olhos, e esse sangue nos olhos eu colhi os frutos aí de estar como fiscal de receitas estaduais no estado do Pará. Foi um tempo bastante duro, mas que vale muito a pena. Eu digo para qualquer pessoa, cada minuto de estudos ele vale hoje a tranquilidade que eu tenho financeira, a tranquilidade da minha família, né? Dormir, deitar na cama e dormir tranquilo, sem se preocupar. Na verdade não é a questão financeira, não hoje a minha preocupação é assim, eu não me preocupo com conta, eu não me preocupo quanto é que eu falo para Michelle assim, eu não sei quanto custa um pacote de arroz, não sei quanto custa um pacote de feijão e nem quero descobrir. Eu não me preocupo quanto é que vai dar o supermercado. Eu tenho que fazer o supermercado, não tem? Eu não me preocupo quanto que custa um litro de gasolina. Eu não tenho que comprar a gasolina, eu não preciso dela para me andar. Isso não é uma preocupação para mim. A única coisa que eu sei o preço é da carne, tá? Adoro um churrasco, então o preço da carne eu sei. O resto não é uma preocupação para mim hoje, tá? Espero que vocês atinjam os objetivos de vocês. Façam mentalizações de manhã antes de começarem a estudar. E usem essa, gente. Faça a mentalização pede a Deus aí, quem acredita em Deus,
para não desistir. Era extremamente importante para mim. Até hoje eu uso isso no meu dia a dia, quando eu tenho que fazer alguma coisa. Eu peço a Deus força de vontade e persistência, né? Para perseverar, para continuar. Até para esse canal estou usando isso. Para sempre estar gravando coisas para vocês, para tentar contribuir, né, com vocês, com para quem esse conteúdo é útil, para contribuir na medida do possível para que vocês continuem, para que vocês atinjam os objetivos de vocês. E aí, quando atingir, fala comigo, porque é muito bom quando as pessoas... a minha felicidade é ver quando uma pessoa passa no concurso, quando a pessoa está firme nos estudos, eu acho muito bom. Concurso público faz o meu coração bater, tá? É música para os meus ouvidos. Um abraço, gente.